Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O muro que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. São cânticos antigos, irmãos, que às vezes as pessoas dizem, mas cantando cântico velho, não existe cântico velho. Se o cântico é de louvor a Deus, de engrandecimento a Deus, e está de acordo com a Bíblia, se há teologia nesse cântico, não existe cântico velho. Ou então a Bíblia está velha, não presta mais. Vamos ter que escrever alguma coisa mais nova. Então isso é tolice. Cântico lindo. Vamos adorar a Deus, continuamos adorando a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a acordar.
vamos continuar louvando a Deus com a irmã Jane, com oração. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a meditação da palavra, para o estudo da palavra, para a exposição da palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, leremos os versículos de 1 a 5. Primeira Pedro, capítulo 2, de 1 a 5. Acompanhem a leitura e continue com suas Bíblias abertas para a gente ir vendo a exposição conforme os versículos. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tá bom até aqui. Muito bem, irmãos. Eu falei para vocês alguns domingos atrás que eu tinha recebido umas mensagens de uma irmã que eu não conheço e fiquei muito sensibilizado com aquelas mensagens. Essa irmã, que eu não conheço, cujo nome é Alana, ela está passando por um longo, sofrido e doloroso tratamento de câncer. E pelos relatos que eu li da irmã, ela escreve muito bem, essa moça, mas escreve com uma propriedade, uma pessoa que tem uma capacidade de escrever muito boa. E ela relata as suas dores, as suas sensações, as suas emoções, de uma forma tão vívida, de uma forma tão expressiva, que as suas palavras me deixaram a meditar na importância do conhecimento de Deus na hora de um sofrimento tão grande, e como às vezes Deus nos deixa sofrer, e como às vezes Deus nos faz sofrer, para aumentar o nosso conhecimento e a nossa dependência dEle. O caso de Jó é o caso mais ilustrativo da Bíblia, tirando Jesus, obviamente, que é um caso que a gente não pode comparar com um ser humano como nós, pecadores. Mas acontece que o caso de Jó está muito distante de nós no tempo e no espaço. Então a gente lê aquele caso de Jó, vê o sofrimento de Jó, mas aquilo não nos afeta tanto, porque está tão distante, é uma história. Às vezes a gente até acha que isso é só uma história mesmo. Agora, quando as pessoas estão mais próximas da gente, como essa moça Alana, que eu não conheço, mas sei que está aqui por perto, e essa mensagem chegou a mim,
Esses casos nos sensibilizam muito mais. A narrativa do sofrimento que essa irmã está passando é de cortar o coração, a forma como ela se expressa. Especialmente porque à medida que eu ia lendo aquilo, eu me sentia totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa por aquela irmã, a não ser orar, o que eu passei a fazer imediatamente. Eu não sei onde essa moça mora ou qualquer coisa, eu só sei que é um negócio sério, irmãos. O que é que eu posso fazer por essa moça? Nós nos sentimos, irmãos, incapazes de fazer qualquer coisa concreta. Mas, ao mesmo tempo, ao ler aquele relato, um relato relativamente longo, nós vemos a esperança que aquela moça deposita no Senhor, mesmo diante do silêncio de Deus, segundo o seu relato, já que na experiência dela, Deus nunca respondeu às suas orações da forma como ela pedia, a cura. Mas, ao mesmo tempo, o seu relato nos deixa maravilhados de como aquela moça dizia o quanto ela confiava no Senhor. Mesmo naquele sofrimento terrível, como ela confiava cada vez mais no Senhor, como ela sentia cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Que coisa impressionante. Pois bem, irmãos, nos versículos que nós lemos aqui, nós vemos um contexto de um terrível sofrimento que esses irmãos estavam passando. Nero estava queimando os irmãos. Aqui mesmo nessa carta de Pedro, nós lemos mais na frente que ele diz: olha, não se incomodem muito com esse fogo ardente que há entre vós não. Estejam apenas preparados para explicar a qualquer um qual é a razão da esperança que há em vós. Não se preocupe de morrer num poste queimado, não. Isso não afeta muita coisa, não. Estejam preparados e certos da esperança da vida eterna com o Senhor. É isso que interessa. Então, irmãos, esses irmãos a quem Pedro escreveu, ele estava dizendo isso para que os irmãos não abandonassem a fé, não abandonassem a confiança que eles tinham em Deus, não sucumbissem diante da tentação de negar a Cristo para manter uma vida que não vale nada aqui nesse mundo, vai se acabar do mesmo jeito. E mais, Pedro exorta os irmãos a que cresçam no conhecimento do Senhor. Então, vamos já ver aqui. Cresçam como resultado natural da sua conversão. Mas, eu de vez em quando lembro aqui que os apóstolos insistem nessa condicional, se é que essa conversão existiu. Ele diz aqui, versículo 3 que nós lemos: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Isso quer dizer, se é que vocês de fato sabem quem é Deus, se é que Deus de fato converteu vocês. É isso que quer dizer isso aqui. Qual era o contexto daqueles irmãos? Um contexto de terríveis perseguições por parte do Império Romano, com massacre dos irmãos que não negassem o senhorio de Jesus, com massacre dos irmãos que não cultuassem ao Deus Nero. Ou seja, aqueles que já haviam experimentado a bondade de Deus, se é que já haviam experimentado, pela certeza da salvação, deveriam estar muito mais interessados em crescer no conhecimento de Deus do que em preservar suas vidas. É isso que Pedro está dizendo aqui para eles. Ah, irmãos, deveriam estar muito mais preocupados em testemunhar a salvação recebida do que nas circunstâncias adversas que estavam vindo contra eles. Capítulo 3, 14 e 15, Pedro diz isso. Vamos só chegar rapidinho aqui para ler para vocês. 14 e 15.
Mas ainda que venhais, 3, 14 e 15, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como sempre preparados para responder, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estão vendo, irmãos? Então não estejam tão preocupados com essa vida, com doença, com prisão, com o que for. Se preocupem antes em crescer no conhecimento de Deus, se é que vocês são salvos, e testemunhar essa salvação. É isso. Esta é a sequência natural da carta de Pedro aos seus leitores, os irmãos da dispersão. Por que dispersão? Por causa da perseguição. Eles foram regenerados ou nasceram de novo pelo poder da palavra, 1:23, vamos ler aqui, 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Não há como ser salvo por experiência, não há como ser salvo por milagre, não há como ser salvo por anjo, por quem quer que seja. A salvação só pode vir pela palavra de Deus. Então, se vocês foram salvos de fato, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus chama-se Jesus. Eu sou a palavra. Jesus disse isso. Lembra de João, capítulo 1, versículo 1? E o verbo, no princípio era o verbo é a palavra, verbo é palavra, mesma palavra. No princípio era a palavra, pode ser traduzido assim, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Pois é, essa palavra é Jesus. Ele disse mais na frente, eu sou a palavra. Eu sou a verdade, eu sou a vida, lembram? Pois é. Então, irmãos, aí ele está dizendo isso. Se é que fostes regenerados mediante a palavra, se isso aconteceu de fato, é isso que ele diz aqui no versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se isso aconteceu de fato, assim como bebês, eu vivo dizendo para vocês isso aqui, assim como bebês nascem e vão atrás do peito da mãe, sem saber o que é peito, sem saber o que é mãe, sem saber o que é leite, mas ele vai atrás, ele nasceu, ele precisa daquele leite. Pois assim é mesmo quem for salvo pelo Senhor, ele vai precisar da palavra, ele vai buscar a palavra. É por isso que eu vivo dizendo aqui que qualquer igreja não tem 10% de crente. Por quê? Porque nos estudos bíblicos de qualquer igreja não tem 10% dos irmãos. Qualquer igreja. Então, irmãos, se é que vocês nasceram pela palavra, assim como os bebês necessitam do leite materno para um desenvolvimento sadio, assim também vocês, a quem Pedro escreveu, no caso a nós também, devem continuar buscando a palavra, ansiando pela palavra, como o bebê anseia pelo leite da mãe, e isso levará vocês a um crescimento sadio no conhecimento de Deus. Versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Isso aqui é a palavra, leite espiritual é a palavra, para que por ele, pelo leite espiritual ou pela palavra, vos seja dado crescimento para a salvação. Estão vendo como aqui no versículo 1:23, ele diz que a salvação, a regeneração vem pela palavra que é viva, e aqui no 2:3 ele está dizendo que o crescimento nessa salvação também vem pela palavra. Ah, meu Deus, qual é a dificuldade da igreja entender isso? Precisamos saber que Pedro aqui não está dizendo que aqueles irmãos eram bebês. Não é isso. Bebês espirituais. Ele estava fazendo
uma comparação, ele estava dando uma referência ou um referencial para aqueles irmãos saberem que devem continuar crescendo no conhecimento de Deus. E isso só acontece assim como o bebê, para crescer, precisa, anseia e busca o leite do peito da mãe. Então, assim, aqueles irmãos que nasceram pela palavra, precisam buscar essa palavra, que é o leite espiritual, para crescerem num conhecimento saudável de Deus. Isso quer dizer, buscar diligentemente o estudo da palavra, aliado às experiências práticas da vida, porque conhecimento teórico não serve para nada. Quando se deve fazer uma ligação entre a teoria e a prática, nos momentos em que se aplica a teoria, o conhecimento da palavra de Deus, a nossa vida cotidiana. Eu já disse para vocês, igreja é apenas isso, essa reunião aqui, para buscar o conhecimento da palavra através do ensino de um pastor. Foi assim que Deus determinou, e está na Bíblia, para botar esse conhecimento que é teórico aqui, em prática no dia a dia. O que passar disso é invenção sócio-religiosa. Olha, irmãos, aqueles irmãos receberam o evangelho da salvação. Aí Pedro está dizendo, se é que vocês, quando receberam esse evangelho, experimentaram a bondade de Deus, então agora, pelo crescimento no conhecimento de Deus, vocês devem saber que as circunstâncias da vida não são prioridade na vida de um salvo. Vocês devem saber que a esperança da vida eterna com Jesus Cristo na glória do Pai, isso sim é que deve ser o alvo de vocês. Por isso vocês precisam continuar crescendo no conhecimento de Deus através do estudo da sua palavra, que é o leite espiritual. É esse o ensinamento de Pedro aqui. Só que, irmãos, há uma outra coisa que Pedro chama a atenção aqui. Algo que é indispensável para que coloquemos em prática qualquer conhecimento teórico da palavra de Deus. Pedro está escrevendo aqui, no início ele diz, vamos ver o versículo 14 do capítulo 1, ele está escrevendo a filhos da obediência. Eu estou tratando direto com os meninos lá dentro da minha sala, obediência, 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 obediência. Se você é desobediente, quem está dominando a sua vida é Satanás. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Se você é obediente, quem está dominando a sua vida é Jesus. Ele foi obediente ao Pai até a morte para nos salvar. Muito bem, então Pedro está escrevendo aqui a filhos da obediência. Ele está escrevendo aqui, presta atenção, as pessoas a quem ele está escrevendo. Versículo 23, a regenerados pela palavra. Então, supostamente, Pedro está escrevendo aqui para pessoas salvas, se é que vocês, de fato, já experimentaram a bondade de Deus. E Pedro está lhes ensinando que não pode haver crescimento nesse conhecimento de Deus, e muito menos na prática desse conhecimento, sem que haja a diminuição progressiva até a eliminação, quando chegarmos no nosso dia do encontro com o Senhor, seja na morte, seja quando Ele vier, até o dia do abandono do pecado. Como ele diz no primeiro versículo que nós lemos, despojando-vos, portanto, esse portanto aqui, está em lugar de
uma vez que vocês são agora salvos, uma vez que vocês são filhos da obediência, lá no versículo 14 do capítulo 1, uma vez que vocês foram salvos pela palavra, lá no versículo 23, pois então, portanto, agora, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou seja, eu expliquei para os meninos hoje lá, não tem como haver dois espíritos em você. O espírito da desobediência e o espírito da obediência. Não. Nós ainda somos pecadores, mas se experimentamos a bondade de Deus, como está escrito aqui, nós vamos, conforme o ensino de Paulo, ele bate muito isso, nós vamos nos despojando, e Pedro aqui também, cada vez mais a gente vai deixando o pecado e se santificando cada vez mais pelo leite genuíno que é a palavra, vai se desvencilhando cada vez mais do pecado e se santificando cada vez mais pelo leite genuíno que é a palavra, e essa palavra não é só teórica não, tem que ser posta em prática. Aí eu, quando ponho em prática ações de Deus, lembram lá em Efésios 2,10 que nós fomos salvos para as boas obras de Deus, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas em Cristo Jesus. Pois é, então isso aí vai nos deixando cada vez mais santos e cada vez menos pecadores. Despojando é deixando. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, coisas naturais de qualquer pecador, e de toda sorte de maledicência, coisa natural de qualquer pecador. Pois é, a gente tem que ir deixando isso. A gente tem que ir deixando isso cada vez mais. Ah, irmãos, uma coisa está ligada à outra. Andar numa direção significa que obrigatoriamente você está ficando mais distante da outra direção. É isso que quer dizer, esse é o conceito da palavra arrependimento. Então eu sou um pecador, estou andando em pecado, na direção do inferno. Aí quando Deus me converte e me dá a graça do arrependimento e a fé, e eu experimento essa bondade de Deus, como Pedro está dizendo aqui, arrependimento quer dizer exatamente dar uma volta de 180 graus. Eu estava andando na direção do inferno com os meus pecados, então eu vou me despojando disso. Quanto mais eu ando na direção do céu, mais santo eu fico e menos pecador eu fico. É isso que o homem está dizendo aqui, é isso que Paulo diz o tempo todo nas suas cartas, dizendo que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Efésios 4, 22 a 24, Paulo diz isso. Ou seja, irmãos, as duas atitudes devem ser concomitantes e contrárias. Eu estava andando para cá como pecador, Deus me converteu, me deu arrependimento, então eu voltei. Então olha que eu estava andando para cá. Quando eu voltei e passei a andar para cá, eu estou ficando cada vez mais distante desse aqui. Eu estava na direção do inferno, que fica o oposto do céu, nós sabemos disso, é céu e inferno são dois opostos. Eu era um pecador, agora eu sou um santo, então é sempre em situações contrárias. Eu estou ficando cada vez mais distante do pecado e cada vez mais perto da santidade. É isso, irmãos, não tem tanto mistério assim. Conforme as Escrituras, isso só pode acontecer se de fato experimentamos a bondade de Deus, se de fato está em nós o Espírito que Deus botou. Nós já pregamos aqui tanto em tantos domingos atrás. Conforme as Escrituras, nós só teremos o poder desse Espírito se tivermos sido regenerados pela palavra. 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ah, irmãos, naturalmente, essa palavra que nos converteu, nos dará, se é que converteu, nos dará ânsia
de buscar mais essa palavra. Gente, ela me salvou. A palavra me salvou. Se é que salvou, como Pedro está dizendo, então eu vou buscar mais dessa palavra, mais e mais e mais e mais e mais dessa palavra. Por que é que os irmãos não buscam a palavra? Só há uma resposta. Porque os irmãos não foram regenerados por essa palavra. Não há outra resposta. De qualquer igreja. De qualquer igreja. A gente é crente porque é crente, socialmente falando, culturalmente falando. Está aqui, eu estou dizendo para vocês o que está escrito. Não fiquem com raiva de mim, eu estou dizendo o que está escrito. Olha, irmãos, quem nasceu da palavra vai buscar essa palavra, assim como o bebê nasceu da mãe e vai buscar o leite da mãe. Quem nasceu da palavra vai buscar o leite espiritual que está na palavra. Irá buscar esse conhecimento do Deus que o salvou, pelo estudo diligente. O que é diligente? É buscando, é examinando. Eu não entendi isso aqui, pastor. O que é isso aqui, pastor? Eu não entendi. Por que é que os irmãos não ligam para o pastor perguntando alguma coisa que não entenderam? É porque os irmãos entenderam tudo? Não, não é, e vocês sabem disso. É porque os irmãos não leem a palavra. Vocês sabem disso. Os irmãos não estudam a palavra. Por isso que não ligam para o pastor. Pastor, eu estou lendo aqui a palavra e vi aqui tal coisa e eu não entendi. O senhor pode me explicar? Faz 8 anos que eu digo para vocês isso aqui. E ninguém liga perguntando. Por quê? Porque não estuda a palavra. Isso eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. No máximo dá uma lida como quem está lendo um livro de autoajuda, lá nos Salmos. Você vê, meu pastor, nada me faltará, tá, que beleza. Poucos irmãos ligam, pouquíssimos, 2, nesses 8 anos. E uma vez uma ligação perdida. Então, irmãos, preste atenção, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Aquele que nasceu da palavra, naturalmente buscará essa palavra, porque foi o Espírito que o salvou através da palavra, que também vai levá-lo a buscar essa palavra. Porque o Espírito não o leva a buscar a palavra, que é o leite espiritual, porque o Espírito não o salvou pela palavra. Não há dúvida disso. Quem diz se é que vocês de fato já experimentaram a bondade de Deus. Paulo questiona isso em quase todas as suas cartas. Se é que vocês estão em Cristo. Se é que vocês continuam no evangelho que eu vos preguei. Paulo diz direto nas cartas dele. Por isso, irmãos, nós aqui, na nossa igrejinha, eu insisto tanto. Se é que experimentamos a bondade de Deus, precisamos nos despojar dos nossos pecados, pecados naturais de filhos da desobediência. Pedro aqui está escrevendo para quem já é filho da obediência. Precisamos nos despojar dos nossos pecados naturais de filhos da desobediência. Precisamos nos aproximar de Jesus, a pedra angular rejeitada pelos homens naturais do mundo, mas eleita e preciosa por Deus, sobre a qual a igreja é edificada, e nós, como pedras vivas dessa igreja, Pedro está falando isso aqui, nós lemos aqui, nós como pedras vivas, devemos nos edificar, versículo 4 e 5, chegando-vos para ele quem? O Senhor Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, vocês mesmos, irmãos da igreja, como pedras que vivem, porque foram vivificadas pela palavra e devem buscar o conhecimento da palavra, muito bem. Então, agora para serdes, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que vem a ser sacrifícios espirituais?
É ficar cantando aqui na igreja? Não, irmãos. É viver como crentes. É só isso que é sacrifícios espirituais. É se sacrificar em favor de um irmão necessitado. É isso que é sacrifício espiritual. Sacrifício não é vir para a igreja, não. Isso não quer dizer nada. Se você não é crente, você pode viver dentro de uma igreja, bota uma rede aqui, que você vai para o inferno com rede e tudo. Mas as pessoas acham que sacrifício assim, ou é vir cantar aqui. Não, isso não vale. Na maioria dos cânticos das igrejas são pecado. Os próprios cânticos são pecado, porque são para agradar a nós mesmos e não a Deus coisa nenhuma. A gente está cantando porque gosta de cantar. Se você está cantando porque gosta de cantar, não está fazendo nada mais do que aquelas meninas que estão lá no show do Luan Santana. Mesma coisa. Mesma coisinha. Irmãos queridos, como a gente precisa saber o que é ser crente. Se a gente não sabe o que é ser crente, não é crente. Então eu digo para vocês, com muita tristeza no coração de sangrar, eu estou aqui há 8 anos ensinando para vocês, os irmãos que estão aqui comigo desde o início, que são poucos, tem no máximo 10. Nós tínhamos aqui 58 irmãos quando recebemos essa congregação. Desses 58 tem só 9, na verdade só 9, e contando com as crianças. E eu disse quando cheguei aqui, que eu olhei o pessoal e comecei a conhecer e a perceber cada irmão. Eu disse para minha mulher, Margarete, está ali escutando. Digo, não fica 10 aqui. Tinha 58. Quando eu vi os irmãos, digo, não ficam 10 aqui nessa igreja. Pois é, ficaram 9. Acertei em cheio. 9 é menos do que 10, para quem não sabe. E contando com as crianças, que na verdade não conta, porque criança ainda não sabe direito o que é. E não sabe direito porque os pais não ensinam, detalhe. Então observe o que eu vou dizer agora, irmãos. Faz 8 anos, nós estamos já, como diz o caboclo, dentro dos 9. Em fevereiro agora faz 9 do ano que vem. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. 9 anos, vai fazer agora, e eu não percebo qualquer crescimento nesse conhecimento de Deus aqui, na grande maioria dos irmãos. Tem 1, 2, 3 irmãos que você percebe algum crescimento no conhecimento de Deus. Os outros estão do mesmo jeito que eu encontrei aqui. Não demonstram em suas vidas qualquer sacrifício espiritual, não demonstram qualquer obediência a Deus, não demonstram seguir qualquer conselho do pastor. E continuam aqui, achando que estão cultuando a Deus e achando que são crentes. E eu vivo dizendo aqui, eu sei que isso aborrece os irmãos, mas eu sou um profeta. Eu sou um pastor. Eu não sou um mercador da palavra de Deus. Eu não estou interessado no dinheiro de nenhum de vocês aqui. Por isso que eu já ensinei aqui o que é dízimo e oferta, e o dízimo da igreja, depois que eu ensinei isso, caiu mais de 50%. O pobre do tesoureiro fica doido, coitado. Pastor, nós não vamos poder pagar o senhor. Isso não é da sua conta. Isso é com Deus. Então pronto. Quem é crente, quem não é, pronto. Só porque eu ensinei para os irmãos o que é, de fato, dízimo e oferta, que não é nem uma maldição que o pastor passado ficava botando aqui nos irmãos. Quem não der dízimo, Deus amaldiçoa. Quem der, Deus abençoa. Isso é mentira. Quando eu ensinei aqui, caiu em 50% aproximadamente o dízimo e as ofertas da nossa igrejinha aqui. O pobre do tesoureiro Iremar quase tem um colapso. Pastor, ensine outra coisa. Eu digo, não, eu vou ensinar o que a Bíblia manda. O que a Bíblia diz. Querem deixar de dar, que deixe. Não tem nada a ver com isso. Mas não vai poder pagar. Eu digo, eu arrumo um emprego. Paulo não trabalhava? Por que é que eu não posso trabalhar? Embora ele mesmo ensine que quem prega deve viver da pregação. Paulo mesmo ensina isso direto. Mas ele foi um que trabalhou com as próprias mãos. Ele disse, eu trabalhei com essas mãos aqui. Vocês, seus coríntios miseráveis, nunca me deram um centavo. Ele disse isso para os coríntios. Eu não fui pesado a vocês. Eu trabalhei com essas mãos aqui. Pois é, irmãos. Então é assim. Nós temos que saber. Nós temos que saber, irmãos, que para crescer no conhecimento de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, é necessário que primeiro tenha sido convertido. Por isso, como diz aqui, se é que vocês experimentaram a bondade de Deus. Então, uma pessoa que não tem crescimento nenhum na palavra de Deus há 8 anos, claro, como vocês estão me escutando, essa pessoa não foi salva. Não há a menor dúvida. Já pensou que é você parir um bebê e esse bebê ficar 8 meses no seu colo aqui, sem sair do canto?
Não quer mamar, não mama, não come, não está interessado, mal sobrevive, um caldinho de alguma coisa, não sei o quê. Você já pensou que é você ficar 8 anos com um bebê no colo aqui? Meu Deus do céu, esse menino não cresce. Isso não existe. Isso não existe. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos aqui. Vocês têm que crescer. Assim como o bebê se alimenta do leite da mãe e cresce, vocês têm que crescer pelo leite espiritual. Aí, com esse crescimento, vocês vão oferecer sacrifícios espirituais. O que é sacrifício espiritual? É viver como crente. É viver em santidade de vida. É se sacrificar em favor de um irmão ou de favor de alguém precisar. Não é vir cantar aqui na igreja, não. Na igreja você vem apenas aprender a cada vez a palavra de Deus, para cada vez colocar isso em prática. É isso, irmãos, que é a igreja. É isso que eu ensino aqui na nossa igrejinha. Mas na prática, como é que nós podemos demonstrar esses sacrifícios espirituais? Como é que nós podemos demonstrar esse sacrifício, ou aliás, esse conhecimento teórico da palavra de Deus, que eu venho todo domingo aqui escutar a pregação de Paulo e não serve para nada, a pregação do pastor. Por que não serve para nada? Porque você não põe nada em prática disso. Pois bem, irmãos, voltando à irmã Alana, que eu nem conheço. Quando eu li os relatos da irmã, eu fiquei a pensar: meu Deus, o que é que eu posso fazer por essa irmã? Aquilo me abalou. Não sei onde ela está, Senhor, não sei quem é, não sei onde mora. Agora, Senhor, o que eu posso fazer agora é orar. E passei a orar naquele momento, e botei o nome da irmã na minha relaçãozinha de oração, todo dia. Mas você fica com aquela impressão de: mas meu Senhor, isso é muito pouco. O que eu posso fazer por essa irmã, Senhor, é orar, isso é muito pouco. Então, irmãos, já que a gente nem sabe quem é a irmã, nem sabe onde ela mora, coloquem, como eu já falei para vocês, na sua relaçãozinha de oração, irmã Alana. Para que Deus a cure, se for da sua vontade, ou a fortaleça para suportar a provação que ela está passando, conforme a providência de Deus. Porém, irmãos, o caso de Alana serviu para me despertar e atentar mais para um caso daqui de dentro. Irmã Milena. Aqui na nossa igrejinha, Milena, uma irmã nossa, está iniciando o processo de sofrimento que a Alana já vem há não sei quanto tempo. Milena está só iniciando esse processo de tratamento. E então, Alana, não sei quem é nem onde mora. Fiquei sensibilizado e triste por não poder fazer nada. E Milena, que está aqui dentro? Uma irmã presente nas nossas vidas. Nenhum de nós pode dizer que a única coisa que pode fazer é orar. Quem foi de nós aqui que já perguntou: Milena, em que é que eu posso ajudá-la? Todo mundo sabe que o processo de tratamento de câncer, processo de quimioterapia e radioterapia, deixa a pessoa totalmente quebrada, debilitada, física, espiritual, de tudo quanto é jeito. Para fazer os seus afazeres em casa, tem 3 filhos pequenos, um marido grande. Quem foi que já perguntou: Milena, eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, irmãos, se somos salvos, como Pedro pergunta aqui aos irmãos, se é que vocês já experimentaram mesmo a bondade de Deus,
Se estamos nos despojando dos nossos pecados a cada dia, se estamos buscando crescer no conhecimento de Deus para ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus, que é esse o objetivo final da salvação, para que a gente seja glorificado, vai ter que estar igual a Jesus, quando ele subiu para o céu em glória. Pois é. Se somos pedras vivas, que se sobrepõem umas às outras para a edificação do templo chamado igreja, estou falando aqui dessa casa não, estou falando da igreja viva. A mensagem do boletim de hoje fala da igreja que atrapalha a igreja. Esse é a igreja, entre aspas, que atrapalha a igreja de Cristo é quem é salvo, e a igreja, entre aspas, é isso aqui que a gente vê que a maior parte não conhece Jesus, não sabe quem é. A vida demonstra isso. Qualquer igreja, não é só aqui não, é qualquer igreja, qualquer uma. Eu tenho convicção que a possibilidade de não haver nenhum crente na maioria das igrejas é muito grande, inclusive o pastor. É muito maior do que vocês podem imaginar. A maioria das igrejas provavelmente não tem nenhum crente, nem o pastor. Podem ter certeza disso. A vida deles demonstra isso claramente. Muito bem, irmãos, então se é que nós já experimentamos a bondade de Deus, se é que nós fomos salvos, se é que nós estamos nos despojando cada vez mais dos nossos pecados, se é que nós estamos buscando conhecer o Senhor e a sua palavra no sentido de ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, se é que a pedra viva, se é que nós também agora somos pedras vivas que edificam a igreja de Deus, não há dúvida que nós podemos fazer mais do que orar pela nossa irmã Milena. Eu não estou dizendo que nós vamos nos mudar para a casa dela e fazer as coisas dela, mas pelo menos perguntar, irmã, a gente pode lhe ajudar, irmã, em quê? Em alguma coisa? Só isso. Se ela disser, não, irmão, eu estou bem, eu estou dando conta do recado, mas pelo menos se disponha. Quem é que sabe a necessidade que essa irmã está passando? Ah, mas ela tem parentes aqui na igreja. Sim, mas os parentes são os pais que já são idosos e os irmãos que têm suas famílias também, suas preocupações, irmãs com filhos pequenos. Então, quem sabe, há várias pessoas aqui na igreja que não têm essas responsabilidades e poderia se dispor a dizer, irmã, eu posso ajudar você? Se ela disser, não, muito obrigado, então eu vou continuar só orando. Irmãos, nós não entendemos por que isso aconteceu com a Alana, que nós não conhecemos. Não entendemos por que isso aconteceu com Milena, que não é da nossa casa. E não aconteceu conosco, ou com um de nossos filhos. Nós não entendemos. Deus faz as suas coisas, conforme a sua providência, conforme os seus propósitos, e pronto, não tem que dar conta a ninguém. Então eu não sei por que aconteceu com a Alana e com Milena, não aconteceu com a filha minha. Eu não sei por quê. Se fosse com a filha minha, provavelmente eu gostaria muito que os irmãos estivessem dizendo, pastor, a gente pode ajudar a sua filha, ou que a gente pode fazer alguma coisa, mas a gente não lembra isso quando são os outros. Deus sabe por que aconteceu com a Alana e com a Milena. E uma coisa nós também sabemos, porque Ele nos revelou na sua palavra. Nós precisamos chorar com os que choram, rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram, suportar os que estão precisando de suporte, dar suporte a quem está precisando de suporte. E isso nós podemos fazer por Milena. Se não podemos fazer por Alana, por Milena nós podemos. Eu já conversei com Milena. Já conversei com o Inajá. Já me coloquei à disposição deles, já dei orientações sobre como é que eles devem fazer na sua casa. Irmãos, nós sabemos muito bem que quando uma pessoa, repito,
está em tratamento de quimioterapia e radioterapia, não precisa ser médico, a gente vê pela televisão isso direto. Por causa dos efeitos colaterais, essa pessoa fica muito debilitada. Selma liga para a gente cada vez que Milena vai fazer uma sessão. Diz: ô pastor, é de fazer pena. Então, irmãos, se somos pedras vivas, temos que nos chegar uns aos outros. Isso prova que nós estamos nos chegando a Jesus. Isso prova que nós estamos crescendo no conhecimento de Deus. Isso prova que nós estamos oferecendo sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ao mesmo tempo em que isso prova que nós estamos nos despojando de egoísmo, de olhar só para o nosso umbigo. Estamos nos despojando do individualismo, que é a moda do pós-modernismo, da pós-modernidade. Que nós estamos nos despojando do comodismo de ficar em casa muito bem, obrigado, refestelado num sofá, enquanto a irmã está precisando de ajuda. Essas coisas nos afastam uns dos outros, mas nós não somos pedras vivas que se juntam para construir a igreja de Cristo? Somos mesmo? Se é que experimentastes a bondade de Deus. Nós precisamos, irmão, nos juntar, nos ajudar. Eu vivo dizendo para vocês, eu lutando para que a igreja seja uma família, como a Bíblia diz, mas é tão difícil. Quando o pastor fala alguma coisa aqui de algum irmão, Deus, não, o pastor fala tudo. Nós somos uma família. Há coisas que não se pode falar realmente, mas o trivial do dia a dia, pecado que todo mundo comete, não há por que não falar. A Bíblia, inclusive, manda a gente confessar esses pecados uns aos outros para sermos curados. Mas a Bíblia, é a Bíblia. Você não foi salvo por essa Bíblia? Então você deve crescer no conhecimento dessa Bíblia. Mas é só conhecimento teórico? Não, é conhecimento prático. Teórico, prático. Olha, irmãos, somente agindo assim, nós estaremos demonstrando o nosso crescimento real no conhecimento de Deus e demonstrando que esse conhecimento não é apenas teórico, de ficar escutando o pastor falar aqui. Um conhecimento infrutífero, não serve para nada. Nós precisamos agir assim, nos achegar a Cristo, nos despojar de egoísmo, ismo, nos juntar como pedras vivas, mostrando que nós agora temos o Espírito de Deus e que demonstramos o fruto desse Espírito, que é fruto, considerando que o Espírito é uma árvore, então você vai dar os frutos: amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso. E como é que eu demonstro mansidão? É comigo mesmo? Eu sou manso comigo mesmo? Não, é com alguém. Como é que eu demonstro domínio próprio? É com alguém que me irritou e eu vou... Não, calma, irmão, calma, vamos conversar. Como é que eu demonstro bondade? É comigo mesmo? Não, é com alguém. O irmão está necessitado, eu vou demonstrar minha bondade para ele. Fruto do Espírito, irmão. É isso. Precisamos demonstrar que o nosso conhecimento não é apenas teórico, infrutífero, mas é um conhecimento prático que cresce no relacionamento, no momento em que nos ajudamos mutuamente como pedras vivas. É isso que Pedro está dizendo aqui. Essas pedras vivas têm a ver com a pedra angular, que é Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas é preciosa para Deus. Pois é assim que nós vamos crescendo, num conhecimento teórico prático que dá frutos, e esses frutos são os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, para a edificação mútua dos irmãos, para louvor da glória de Deus. Por isso, irmãos, esse ensinamentozinho de Pedro aqui, 5 versículos, que Deus nos conceda a graça de entender e pôr em prática isso.
orando por Alana, que não podemos fazer mais do que isso, colocando-nos à disposição de Milena, que está aqui entre nós, que vive no nosso meio, para auxiliá-la, caso ela precise, de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com a necessidade dela. Enquanto Deus opera em nós o conhecimento teórico, ensinado pelo pastor, e através de nós, com esse conhecimento posto em prática pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Da Santa Ceia. A Santa Ceia, que nós celebramos uma vez por mês, de uma forma simbólica, não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou foi: toda vez que vos reunirdes em meu nome, façam isso em memória de mim. Então, toda vez que a gente se reunisse, era para celebrar a Santa Ceia. Se fosse assim, como a igreja criou esse negócio de instituição da Santa Ceia de Jesus. Eu, sinceramente, pela minha interpretação da Bíblia, eu acho que Jesus não instituiu nada ali. Ali ele celebrou uma ceia com os seus 12 discípulos. Não foi com todos os discípulos que ele tinha, não. Foi só com os 12. Ele tinha muito mais discípulos, mas ele celebrou aquela ceia somente com os 12. E mandou que eles, toda vez que tivessem uma reunião daquela, se lembrassem enquanto ensinavam a palavra de Deus. Então nós fazemos de uma forma simbólica, memorial, até porque Jesus disse isso: fazer isso em memória de mim, não é? Essa história de igreja ter criado a doutrina de que a ceia produz graça, que é um sacramento que produz graça, irmãos, eu não concordo com isso. Nem ceia nem batismo produz graça para ninguém. O batismo nada tem a ver com a salvação, assim como a Santa Ceia também não. Muita gente que não é convertido participa da Santa Ceia e não recebe graça nenhuma nesse momento, muito pelo contrário, recebe juízo. Então nós só temos alguma graça diante de Deus, salvífica, a partir da conversão. Sem isso você pode participar de quantas ceias quiser, leve para a sua casa esse negócio, celebra todo dia lá, que não serve para nada, certo? Então a gente tem que saber o que é que está fazendo. Então esses ensinamentos da igreja são ensinamentos criados pela igreja simplesmente para fortalecer o clero, só para isso, para o clero achar que ele tem poder para dar a ceia para os irmãos e abençoar os irmãos. O clero não tem poder de nada. O único poder de um pastor, de um padre ou o que o valha, é ensinar a palavra de Deus, só isso, só isso. Então, irmãos, vamos celebrar a Santa Ceia, como nós temos na cultura da igreja, lembrando o que isso representa. Aí sim, a bênção nesse sentido, quando você sabe o que é que está fazendo, por que está fazendo e o que levou você a fazer isso de verdade, e não apenas por cultura religiosa. Por que eu estou celebrando isso? O que é que este pão representa? O que é que este cálice representa? Usando a frase de Pedro: se é que vocês experimentaram a bondade de Deus. Esse é o ponto sem o qual não serve para nada isso. Então vamos participar crendo como Pedro que todo mundo é crente. Então vamos participar da Santa Ceia com entendimento. O pão, o cálice, isso representa o corpo de Cristo. Muito bem, representa o corpo de Cristo, representa. A igreja diz que isso é meio de graça, a igreja é instituição, e eu participo disso todo mês, e todo domingo eu estou aqui escutando a palavra do pastor. E por que a minha vida não muda? Por que eu continuo sendo um mau marido, uma má esposa, maus pais, maus filhos? Por que a minha vida continua do mesmo jeito de há 8 anos atrás com relação ao conhecimento de Deus? Cadê a graça da ceia na sua vida? Estão vendo como isso é tudo besteira? Tudo ensinamento religioso que não tem valor nenhum, se vocês não experimentaram a bondade de Deus. Tudo só funciona a partir da conversão verdadeira. Conversão verdadeira. Aí as coisas funcionam. Aí eu vou entender a palavra. Aí eu vou ter força do Espírito Santo para botar essa palavra
em prática, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aí a Santa Ceia faz algum sentido na minha vida. Vamos participar da Santa Ceia com alegria. Irmãos, o Senhor Jesus, muita vez, uns 3 anos dele do ministério, chamou seus 12 discípulos. Os 12, ele não chamou todos os discípulos que ele tinha, não, ele tinha vários. Inclusive um monte de marido que estava com ele lá, amigos. Ele não estava presente nesse momento, era só os 12. Ele só chamou os 12 apóstolos, os seus seriam apóstolos, inclusive Judas estava no meio. Ele já sabia que Judas seria barrado. Já sabia disso. Com ele, ele disse na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, vai, nenhum desses aqui, desses quem? Os 12 que estavam lá com ele. Não está aí nenhum. A não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a profecia. Então ele já sabia, nem quando escolheu Judas, ele era o filho da perdição. Isso lembrou, ele foi pelos 12. Para que esses 12 ensinassem a igreja. O ministério de Jesus aqui na terra, os seus 3 anos, foi ensinando esses 12. Os milagres que ele fez, tudo foi para ensinar esses 12 em cumprimento da profecia, porque esses 12 iam edificar. Aliás, eles iam ser os construtores da igreja. Quem edifica é Cristo, mas os operários foram os 12. Pregaram o projeto do mundo. Então Jesus disse: olha, vocês se lembrem, toda vez que vocês se reunirem, lembrem do que está acontecendo aqui. Podem ter certeza que eles se reuniram muito poucas vezes no poder para jantar juntos. Eles se reuniram muito poucas vezes no poder. Jesus morreu, foi sepultado, passou 3 dias, e na verdade não dá 3 dias, dá 3 dias na vontade dos judeus, mas eu dia em um pedacinho só, se você for contar. Então, ressuscitou, subiu ao céu, passou 40 dias depois que ressuscitou, subiu ao céu. Eles ficaram aqui em Jerusalém, veio a perseguição, eles saíram, espalharam pelo mundo inteiro, então depois que eles se espalharam pelo mundo inteiro, muito provavelmente nunca mais eles se reuniram. Nunca mais eles se reuniram. Pois mesmo que toda vez que se reuniram, eles ensinaram. O único lugar que faz qualquer referência a esta tal ceia, a igreja que Jesus instituiu, é em Corinto. Nenhuma outra carta fala qualquer coisa a esse respeito. Por que Corinto? Porque lá é uma verdadeira baderna. Eles foram crentes carnais, o próprio Paulo chama, crentes que vieram do paganismo, das religiões de mistérios, bacanais, corintios, inclusive com sexo no próprio ambiente da igreja. Aí Paulo diz: olha, vocês estão ensinando, não é para melhor, é para pior. Ou seja, Paulo foi condenado a reunião da tal ceia e ensinou como é que ele já estava fazendo a educação correta. Então, irmãos, quando a gente participa da ceia, é lembrando o que foi que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu a nossa salvação. Mas quando eu agora chama o corpo, que é dado por vós, os discípulos não entenderam nada. Jesus estava oferecendo um pedaço de pão para eles. Há algum tempo atrás, pouco tempo, inclusive 1 dia ou 2, Jesus fez a multiplicação dos pães. E quando todo mundo comeu e se fartou, Jesus disse: olha, vocês estão atrás desse pão aqui, esse pão não vale nada, vocês comeram, não é um pão novo. Se vocês comerem o pão que eu vos der, o pão que desceu do céu, se não nos dar esse pão, aí Jesus disse: não entendeu nada. Não estou falando de pão de padaria, estou falando de mim, da minha carne, porque a minha carne se escandalizaram foi embora. Então agora, 24 horas depois, Jesus está dizendo de novo: olha, isso aqui é outra coisa. Isso é da pregação de Jesus, da pregação dos pães, e todo mundo foi embora. Pedro até disse: Senhor, não dá para aguentar essas coisas, ele quer ir embora dele. Jesus nunca passou a mão na cabeça de Jesus. Nunca passou na terra com mais duro que Jesus. Esse Jesus abobalhado que as igrejas pregam aqui, isso não é o Jesus da terra. Então Jesus deu uma lição
vós. Tomai e comei. E eu me deu. Só foi um tempo entre nós. Não para a pureza do coração, santificando, separando, para ser separado do seu normal, então, para que este momento simbolicamente representado por Pai, em nome de Jesus, pedimos que aceite este sacrifício que estamos fazendo para a glória do Senhor. Também pedimos, Senhor, que abençoe este pão e simboliza cada filho que o anjo foi colocado. E para que, Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo em nós seja a alegria da salvação. Após cear, esse cear é jantar mesmo. Já comer pão, mas jogo, a refeição deles. Mas dizer jantar, mas jogo, a refeição deles. Quando terminar de comer aquele pão, Jesus partiu para eles, nos lugares. E a refeição deles. Pobres, judeus pobres, pão, arroz, uma vez para receber a partida, e vinho, parece a vida deles. E comia carneiro, aquelas festas, perdonas, bonitas e tal. E alguns corintios, inclusive, faziam isso, levavam a casa dos outros, comiam mais, praticavam ludonaria e bebedice, ficavam bêbados. A tal ceia que eles faziam lá, isso é bonito. Enquanto os outros ficavam achando deles e deu comigo. Paulo condena essa tal ceia deles. Então ali não, eles eram pobres, estavam comendo pão e vinho, só isso. É igual a gente quando é pobre e às vezes não tem dinheiro, chega num botecozinho desse, pega um pão com manteiga e uma fanta uva. É a refeição do freguês. E uma fanta uva, uma fanta laranja. Pois é isso aqui. Aí, irmão, Jesus depois deu vinho a ele dizendo: olha, esse é o meu sangue. Obviamente, Jesus não cortou o braço, o pulso e derramou sangue dentro do cálice. Era a vida dele. Isso é o meu sangue, isso é o Cristo. Representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por vós. Jesus estava se referindo à nova aliança prometida pelo Pai lá em Jeremias e Ezequiel. A nova aliança já teria para vocês tanto e muito um atrás do outro. Ali uma nova aliança com o meu povo. Tirarei deles o coração de pedra, colocarei deles o coração de carne. Colocarei neles também um espírito novo, colocarei neles também o meu temor, para que me obedeçam e andem segundo os meus estatutos e os meus juízos. E por fim, colocarei neles o meu espírito, para que eles não se desviem disso. Eita, que maravilha! Viu como a salvação é de Deus, para Deus, por Deus e para a sua glória? Tudo de Deus. Aí esse sangue, Jesus disse: é o meu sangue, tomai e bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Isto é o sangue da nova aliança, que é dado por muitos para a remissão de pecados. Primado para a nossa segunda oração, de santificação, do segundo elemento. Senhor, Deus de Pai, perdoa nossos pecados, para que possamos, nessa ocasião, participarmos desse novo banquete com o nosso Senhor. E abençoa também esse vinho, que no momento representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por mim para a redenção dos pecados. Obrigado, Senhor. O Senhor, tomando o pão, partiu, deu aos seus discípulos, junto eles comeram, e o Senhor dizendo: olha, isso é o que eu partido de vós, Senhor. Depois de jantarem, o Senhor tomou o cálice, também deu a eles, dizendo: bebei de todos, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por muitos para a remissão de pecados. Fazem isso em memória de mim. Depois de cear, vocês cantaram o hino, que eu já disse a vocês, consciência absoluta do salmo, e saíram para o das igrejas no dia de trair. E dali começou o seu sofrimento, desde de noite, não
Pereira vai na frente, só vieram atrás das curas. As igrejas estão cheias hoje desse mesmo pessoalzinho. E o que Jesus disse desse pessoal? Aqueles que buscam sinais, geração adulta. Jesus disse isso. Então, eu falei com os seus 12 discípulos, ele disse: olha, estão no sangue, meus filhos, meu corpo, tomai e comei, meu sangue que é dado para vocês, os meus eleitos. Depois eles comerem de igual modo, o Senhor Jesus tomou o cálice, amigo a eles, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por muitos para a remissão de pecados. Por muitos, não é por todos juntos. Então, diz o texto bíblico que eles, depois de comerem, depois de cearem, cantaram um hino, isso para vocês terem salvo, e foram para o Monte das Oliveiras, porque Jesus precisava cumprir a palavra de Deus. Ele precisava ser traído para ir para a cruz, que ele disse pelo menos 3 vezes, está registrado nos Evangelhos, para os seus discípulos, que já andavam há 3 anos com ele, que ele seria entregue aos ímpios, gentios, que ele seria morto, mas ele nunca entendeu isso. Só entendeu que isso ia acontecer. Nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, a comunhão do Santo Espírito que habita em nós, a partir da salvação, da conversão, e nos conduz em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus, aqui reunida, e em toda a Igreja verdadeira de Deus espalhada na face da terra. Amém.